Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 12 de fevereiro de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, 1 hora da tarde lá em Kiev, na Ucrânia, no momento que eu gravo esse vídeo, e hoje a gente vai iniciar uma nova campanha de arrecadação de fundos para a Ucrânia, tá? Vamos fazer uma rifa com alguns objetos aqui, selos e badges. Tá aqui, os prêmios são conjuntos de selo aqui comemorativos e alguns badges reais, tá? Dados por soldados ucranianos, que a gente vai sortear nessa rifa. A rifa é para comprar um drone e um sistema de equipamento de guerra eletrônica para um grupo do GUR lá em Odessa, né? Então eu não consegui ainda montar o esquema todo aqui, tá? O link ainda não está funcionando, mas vai estar funcionando muito em breve. Eu vou colocar nos vídeos, vou falar nos próximos vídeos também, só para vocês ficarem sabendo. Aqui na Ucrânia teve um ataque muito grande visando Kiev com mísseis e drones. Infelizmente, um dos mísseis acabou atingindo uma residência, um local civil lá em Kiev, e teve uma pessoa morta na capital da Ucrânia de ontem para hoje. Muito triste isso. Um ataque seguido nisso daí é fruto do desespero do Putin, né? Sempre que ele se encontra nessa situação, é certo que ele começa a usar crueldade e também a falar em terceira guerra nuclear, né? Terceira guerra mundial, guerra nuclear e não sei o que lá, sempre fala sobre isso, mas é só sinal de desespero dele. Bom, a gente tem informações de que os ucranianos conseguiram mais um avanço aqui na região de Pokrovsk. Retomaram Pichane, né? Isso é uma coisa que deixa os russos numa posição muito ruim aqui. Segundo eles estão dizendo, os ucranianos estão avançando com muita força. Continua a ofensiva ucraniana aqui, tá? Estão avançando muito forte nessa região, segundo os próprios russos. Isso é uma coisa positiva. E temos também informações sobre a chegada do Peter Hegseth, que é o novo secretário de defesa americano lá na OTAN, na Europa. Ele já conversou com o ministro da defesa ucraniano e temos algumas novidades nisso daí. Os russos também libertaram um professor americano que foi preso, mais um daqueles reféns. Os russos dizem que ele estava com maconha quando chegou na Rússia, mas vocês sabem como é que é. Isso é desculpa que eles arrumam, eles prendem por qualquer coisa. Americano tem que ser meio maluco de viajar para Moscou mesmo, né? Porque eles adoram fazer isso para ter moeda de troca. A grande questão que fica é, o Trump trocou ele por o quê? A gente não sabe ainda. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por caminhoneiro marítimo cubano em fuga, respeitador de casadas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, quando eu estive lá na Ucrânia em novembro, esse pessoal do GUR me pediu ajuda para comprar um binóculo e mais alguns equipamentos por lá. Esse daqui foi o vídeo que eles gravaram me agradecendo por essa ajuda, né, do canal Mundo em Revolução e coisa e tal. Como eu estava viajando, eu nem quis fazer a vaquinha na hora, eu paguei do meu dinheiro essa ajuda aqui, mas agora eles estão pedindo de novo, estão pedindo um drone, estão pedindo um sistema de guerra eletrônica, e também tem uma iniciativa de produção de drones em Kiev, que também é bem interessante. Então a gente vai tentar atender com essa vaquinha aqui esse pessoal lá de Odessa e também essa empresa de fabricação de drones em Kiev, né? Que é bem interessante a coisa. Depois eu vou fazer até um vídeo sobre eles também. O que a gente vai estar sorteando aqui na rifa são os selos do afundamento do Moskva, os selos da frota russa do Mar Negro toda destruída e também do trator puxando o tanque, um selo muito significativo lá. Aí tem vários badges aqui que foram dados por soldados ucranianos também para a gente sortear nessa vaquinha, né? Como eu falei para vocês, o site da vaquinha, que é o rifei.com.br, não está funcionando nesse momento. Pode ser que seja só alguma coisa temporária, deve funcionar depois. Aí quando eu fizer tudo direitinho lá, eu coloco os links aqui, coloco no vídeo de amanhã e coisa e tal, para a gente começar de verdade essa vaquinha. Se por um acaso o site realmente parou de funcionar totalmente, eu vou procurar um outro site para a gente fazer essa vaquinha, mas ela vai sair aí entre hoje e amanhã, né? Fiquem atentos que eu vou botar o link para quem quiser participar dessa vaquinha aqui. O nosso objetivo é arrecadar $7 mil, 35 mil reais. Vamos ver se a gente consegue bater essa meta nossa aqui, que é o que eles precisam para o drone e para o sistema de guerra eletrônica ali em Odessa, né? Bom, falando sobre a Ucrânia, teve um grande ataque, principalmente contra Kiev. Tá? O ataque foi direcionado contra Kiev, dos 123 drones Shahid
111 foram derrubados, então 71 por defesa antiaérea direta, 40 por guerra eletrônica, por sistemas de guerra eletrônica. Sistemas de guerra eletrônica, para quem não sabe, são sistemas que embaralham o sinal de comando do drone e aí o drone acaba caindo fora da posição dele. É basicamente a mesma coisa que você derrubar o drone, né? E teve também 6 mísseis Iskander balísticos contra Kiev. Os mísseis foram todos derrubados, mas alguns causaram danos ainda em Kiev, tá? Infelizmente, teve uma pessoa que faleceu e tá aqui, eu não posso tocar o vídeo porque o YouTube não gosta desse tipo de vídeo, mas dá para ver aqui o prédio, um prédio civil, tá? Um prédio sem nenhuma função militar, e aqui os policiais tirando um corpo da pessoa que foi atingida aqui na rua, lá em Kiev, né? E é justamente o pessoal falando aqui, o Putin querendo mostrar que está disposto a negociar, né? Ou seja, é lógico que não. O Putin está desesperado, ele precisa que os Estados Unidos pare totalmente a ajuda à Ucrânia, isso não vai acontecer, e qualquer tipo de negociação acaba sendo ruim para o Putin, daí o desespero dele, daí a crueldade dele de fazer esse tipo de ataque covarde, né? Na questão militar em si, a situação dos russos só piora, tá? Aqui teve um ataque em Donetsk em que um drone atingiu um T-90M, tá? Aqui, ó, esse aqui, eu vou tocar esse trechinho aqui, ó. O T-90M é esse tanque aqui, é um tanque, um dos melhores tanques, na verdade talvez o melhor tanque que a Rússia tem usando, né? Ela tem o T-Armata, o T-14 Armata, mas o T-14 Armata não está funcionando ainda. O T-90M é o melhor tanque que os russos têm. E repara, é um tanque caríssimo e destruído por um drone, né? É impressionante isso, como é que um drone relativamente barato acaba destruindo um tanque que custa muitos milhões de dólares. Eu já expliquei para vocês qual que é o problema. Ah, mas o tanque não tem aquelas proteções todas contra mísseis e coisa e tal. Pois é, tem proteção contra mísseis, contra Javelin, contra RPG, contra lançador de granada, que vai numa trajetória única, então eles têm proteção contra isso. Agora, contra drone, o cara consegue manipular o drone para ele atingir exatamente o ponto fraco do tanque e acaba sendo muito mais prejudicial esse tipo de ataque, né? Então aqui um T-90M destruído ali na linha de frente com um drone, né? E não é só isso, os russos estão com poucos blindados na linha de frente, perderam muitos veículos blindados, tanques e transportadores de pessoal, e estão recorrendo a veículos civis, né? Então eles continuam tentando avançar usando veículos civis. Existe uma lógica por trás disso também, né? Como eu falei, uma vez que o drone destrói até tanque, meio que não faz diferença se você está num tanque, num blindado ou num veículo civil. Então o veículo civil, pelo menos, ele é mais rápido que o tanque. Ainda assim, não é uma escolha muito boa, porque o veículo civil é suscetível de outros ataques. Um drone ainda menor, um drone ainda mais simples, consegue destruir um veículo civil. Um veículo blindado também consegue ser destruído pelos tanques, é verdade, mas requer... Desculpa, o veículo blindado ainda consegue ser destruído pelo drone, mas requer um drone mais preparado, um drone com uma carga explosiva maior, né? De qualquer forma, você vê aqui vários veículos civis na linha de frente usados pelos russos sendo destruídos em grande número. E também a gente tem a informação de que esse grande esforço russo que foi feito, né, os russos fizeram esse grande esticão aí nesses últimos meses justamente para tentar convencer o Trump a abandonar a Ucrânia. É a estratégia do Putin, né? Então eles usaram demais as peças de artilharia. Peça de artilharia, canhões, obuses e coisa e tal, ela tem uma vida útil. À medida que você usa muitas vezes aquele cano, né, aquele barril, acaba desgastando e você tem que fazer manutenção nesse negócio. E a verdade é que como a Rússia deu esse puxão grande, ela, né, fez uma ofensiva muito forte aí nos últimos meses, não conseguiu avançar nada, mas a ofensiva foi forte, gastaram muito equipamento, gastaram muito pessoal. E o que está acontecendo aqui é que metade das peças de artilharia russas, em algumas unidades, são capazes de atingir alvos, ou seja, realmente a situação está ficando crítica devido à falta de manutenção, ao uso extremo dessas peças de artilharia. A Rússia sempre foi focada em artilharia, sempre usou muito disparo de artilharia, porque as cargas russas não têm muita precisão, nunca tiveram muita precisão. Sempre foi o dilema entre Rússia e a OTAN, né? A OTAN tem relativamente menos obuses, menos cargas, mas uma carga com mais precisão, que acaba tendo um efeito muito melhor do que as cargas soviéticas. A Rússia optou pelo caminho de ter milhares de cargas, usar muita munição, e não tem tanta precisão assim, mas você lança 200 tiros uma hora certa, né?
O problema é que você começa a ter esse tipo de coisa, começa a ter desgaste, começa a ter falha nesses equipamentos, né? Segundo eles estão dizendo aqui, a coisa está ficando crítica. E o resultado disso é que as forças ucranianas avançaram em Pokrovsk mais uma vez, tá? A gente já tinha falado de um avanço aqui na região de Pokrovsk, ainda é um avanço pequeno, tá? Não é uma grande ofensiva ucraniana aqui, mas o que traz realmente de informação sensível nesse ponto é justamente a mudança da iniciativa na guerra, né? A iniciativa estava com os russos estavam avançando pouquíssima coisa, né? Gastavam muitos equipamentos, muitos soldados para avançar a merreca, mas agora a coisa inverteu, agora são os ucranianos que estão avançando. Não estão avançando muita coisa não, mas estão conseguindo colocar os russos em situação bastante complicada. Olha só, ainda tem russos aqui em Svirov, e os ucranianos já tomaram Pichane. Então os russos que estão nessa posição aqui estão numa situação bem delicada. Também quem está nesse ponto aqui, né? Você pode ver os avanços ucranianos aqui estão sensíveis nessa área aqui de Pokrovsk. Se você olhar nesse outro mapa aqui, já mostra Pichane como os ucranianos, tendo os ucranianos aqui, e tem esse avanço grande aqui nessa região, né? Então isso é uma boa notícia, como eu falei, principalmente pela mudança e que existe risco de cerco de tropas russas em algumas posições ali na região, né? Não é, de novo, mais uma vez, não é um avanço enorme, não é que a Ucrânia está fazendo uma grande ofensiva, não é. Mas está mudando o fluxo ali, né? E o mais impressionante é você ver os russos descrevendo isso. Os russos descreveram aqui, ó, infelizmente está confirmado em Pichane. Eu esperava que isso fosse o ataque anterior, porque teve um ataque anterior, a gente falou, os ucranianos já avançaram tanto, mas segundo os russos eles conseguiram conter esse ataque, ou seja, os ucranianos não estavam avançando mais. Eles chegaram a avançar um tanto, mas não estavam avançando mais. Mas eu perguntei aos rapazes ontem de manhã, isso aqui é o russo falando, né? Em que hora que o ataque anterior foi repelido. Mas agora nós estamos esperando por um massacre. Os ucranianos estão se movendo novamente e tudo que tá tudo misturado ali agora, está um caos completo. E existe uma tonelada de rohols, né? Rohols é um nome pejorativo que os russos usam para os ucranianos, né? Ou seja, estão dizendo que tem muitos ucranianos. Os ucranianos estão em grande número ali e estão conseguindo avançar, né? O Noel Reports também traz esse mesmo comunicado dos russos aqui. O nome do blogger russo é Anatoly Radov, e ele diz que ele reconhece a deterioração da situação em Pokrovsk para as forças russas. E houve um ataque inicial ucraniano que foi repelido, mas os ucranianos lançaram outro assalto e a situação está caótica, com muito combate pesado e uma presença ucraniana significativa, né? Eu acho legal como o Noel Reports usa uma linguagem mais elaborada, né? O russo falou que tem uma porrilhada de ucranianos ali, ele falou, não, tem uma significativa presença ucraniana, né? É bacana, mas está dizendo a mesma coisa. Tem muito ucraniano aqui, os russos estão ficando fodidos nessa região aqui de Pokrovsk, isso é uma excelente notícia. E aqui, ó, o Plaifra também fala que a situação ali em Pokrovsk está ruim e vai piorar para os russos, né? A Ucrânia está explorando, contra-atacando em vários lugares, em todo o setor, enquanto fortificações estão sendo reforçadas. E uma novidade, o uso de arame farpado. Segundo os ucranianos aqui, eles têm usado arame farpado na região ali de Pokrovsk e têm conseguido uma série de avanços ali e de contenção do avanço russo. O fato é que a gente está vendo que os russos não têm conseguido mais avançar, né? Esse gráfico aqui mostra muito bem o que está acontecendo. Aqui caiu quase a metade a capacidade russa de ataque na linha de frente. Isso daqui é de dezembro para cá. Então em dezembro teve o auge aqui das tentativas de avanço russos ali em Pokrovsk, e de lá para cá tem havido uma diminuição. Os russos efetivamente estão chegando no limite, não conseguem avançar mais, e agora os ucranianos já estão fazendo alguns contra-ataques em alguns pontos, né? E é por isso, mais uma vez, que o Putin está desesperado. O Putin precisa de um acordo rápido, ele precisa congelar a linha de frente, ou precisa que os Estados Unidos parem a ajuda à Ucrânia de alguma forma, porque a situação tende a piorar muito para os russos a partir daqui. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre uma entrevista do Zelensky, a gente vai falar sobre ela também, não tem nenhuma outra grande novidade por aqui, né? Bom, existe uma thread muito legal aqui sobre Mariupol, falando sobre como é que foi, né, os
cerco de Mariupol e depois a conquista de Mariupol pelos russos, falando evidentemente do lado ucraniano aqui, né, como que os ucranianos conseguiram manter Mariupol por tanto tempo, né, e por que infelizmente acabou falhando a defesa de Mariupol. Realmente o que aconteceu foi, como a gente viu, houve os russos foram muito rápidos nesses dias iniciais da guerra, e aí realmente pegaram os ucranianos de surpresa, ficou difícil manter a cidade de Mariupol, mas tem a descrição aqui detalhada, passo a passo, de como é que foi essa situação lá em Mariupol, né? Mariupol vai voltar a ser ucraniana, eu tenho certeza. Isso aqui vai ficar registrado na história como uma batalha perdida, mas a guerra final, certamente a Ucrânia vai ganhar e vai recuperar esses territórios ocupados temporariamente pelos russos, né? Bom, o Zelensky fez uma entrevista de ontem para hoje e falou que ele sobreviveu a tentativas de assassinato e a ataques, inclusive, que mataram pessoas no gabinete presidencial, ou seja, os russos conseguiram infiltrar, eles queriam matar o Zelensky. Esse era todo o objetivo do Putin desde o início, derrubar o governo do Zelensky, né? A Ucrânia, é lógico, não é só por isso, mas um dos fatores que ajudou muito a Ucrânia a se manter de pé nessa guerra foi justamente a perseverança do Zelensky. O Zelensky foi uma pedra no sapato do Putin. O Putin achava que não, o Zelensky é só um ator e não sei o que lá, quando a coisa apertar ele vai ser o primeiro a fugir. Olha só, realmente o Zelensky aí surpreendeu nessa história. E ele está revelando aqui que teve tentativas de assassinato dele, mataram pessoas no gabinete presidencial, inclusive, né? E ele está avisando que sem a Ucrânia, a Europa pode encarar uma ocupação. É a Ucrânia que está segurando a Rússia ali. Ele colocou, inclusive, que estão havendo exercícios militares entre Belarus e Rússia, exatamente como fizeram antes da invasão da Ucrânia, né? A Rússia e Belarus fizeram um exercício militar conjunto ali na fronteira com a Ucrânia, e depois acabaram invadindo a Ucrânia. Então ele está dizendo aqui, ó, que a Rússia pode lançar uma invasão de larga escala na Polônia e na Lituânia. O corredor Suwalki, né, que é esse corredor aqui entre Belarus e Kaliningrado. Lembra que Kaliningrado é um enclave russo que não tem conexão com a Rússia, né, ou seja, é totalmente isolado aqui. E a Rússia gostaria muito de ter um acesso direto a Kaliningrado a partir de Belarus. Belarus é aliado russo, né? Até aqui é praticamente território da Rússia isso daqui, né? Então esse corredor aqui, Suwalki, que é esse trechinho aqui da Lituânia e da Polônia, é um objeto de interesse muito grande dos russos. E os russos estão fazendo um exercício militar exatamente nessa região. Eles vão fazer esse ataque? Eu acho que não. Eu acho que eles vão só fazer uma ameaça ali, mas é o que o Zelensky está falando, é uma possibilidade. Existe a possibilidade de uma invasão em larga escala da Polônia e da Lituânia. De novo, não acho que vão fazer, porque aí seria um caso clássico para o artigo 5º da OTAN, não teria como evitar o artigo 5º da OTAN, e certamente basta a Polônia para destruir a Rússia completamente. A Ucrânia já está conseguindo segurar a Rússia, se a Polônia entrar nessa guerra, a Rússia acaba, né? Além disso, o Zelensky propôs uma troca de territórios ucranianos em negociações com o Putin, ou seja, a troca é aquela troca que a gente falou para vocês. A Ucrânia devolve Kursk, os russos devolvem todos os territórios ocupados temporariamente dentro da Ucrânia. É isso daí. É o objetivo do Zelensky com aquela invasão de Kursk. Você ter agora uma moeda de negociação em que você pode dizer, olha só, cada um devolve os seus territórios ocupados e pronto, e fica no 0 a 0. A gente reconhece a fronteira de 91. É isso que vai acontecer provavelmente, né? O Fernando Figueiredo está dizendo que isso envolveria territórios russos atualmente controlados pela Ucrânia, ou seja, Kursk, e Zelensky não determinou quais as terras que a Ucrânia vai priorizar recuperar. Não, vai recuperar tudo. Não tem priorizar recuperar, tem que recuperar tudo. Mas enfim, essa é a situação aqui. A Rússia pode lançar uma ofensiva contra a Polônia e Lituânia. O Putin quer aumentar o seu exército por 150 mil pessoas esse ano. Mas, de novo, eu acho que isso daqui não tenho tanta fé que isso vai acontecer, não. De qualquer forma, existe a possibilidade. Bom, o Putin está com outros problemas, né? A gente falou recentemente do problema da falta de carvão, né, no inverno, em pleno inverno russo, que é um inverno muito rigoroso, está faltando carvão para aquecimento. E agora a gente está com uma epidemia de cólera, segundo os moradores do subúrbio russo de Pushkino. O sistema de esgoto colapsou completamente e agora eles estão com uma epidemia de cólera lá na Rússia, né? Isso é uma tragédia que mostra o problema central dessa guerra para os russos.
O Putin está jogando bilhões e bilhões de dólares numa guerra que ele não tem chance de ganhar, enquanto isso o país dele só empobrece a olhos vistos, né? E pior, cada vez que os russos atacam a Ucrânia e destroem mais coisas, eles estão comprando uma dívida, porque todos esses prédios destruídos terão que ser pagos pela Rússia no futuro. Então a situação dos russos está ruim, vai piorar ainda muito antes de começar a melhorar. Eu sempre fico assustado quando eu vejo que existem bolsonaristas a favor da Rússia. Eu, sinceramente, eu não consigo entender isso. E talvez esse vídeo aqui do Olavo de Carvalho ajude algumas pessoas a se livrar dessa idiotice de pensamento russo. Gente, Rússia é esquerda. A Rússia é esquerdista. Sim, o Putin é de esquerda. Não é dessa esquerda moderna, identitária, liberal, europeia, não. É da esquerda marxista, que é igual à esquerda aqui do Brasil. A esquerda aqui do Brasil é marxista, não é identitária, não leva muito a sério essas pautas e coisa e tal, né? O Putin é exatamente essa turma. Vamos ouvir o professor Olavo de Carvalho falando aqui, porque eu acho que é interessante isso daí. Não pode... Gente, direita tem que apoiar a Ucrânia. Direita que apoia a Rússia é esquerda. Então esse discurso, ele apela para o antigo pessoal comunista, por quê? Porque é o mesmo esquema de poder. E apela para um bando de gente conservadora, cristã, etc., porque vem com uma conversa de valores cristãos. Mas o discurso não interessa, o discurso é apenas o pretexto. A prática. O que ele está fazendo é restaurar o Império Russo. É só isso que ele quer. O Império Russo com as mesmas pessoas, é a mesma KGB de sempre. Tá certo? Então, para eles ficar no poder, vale tudo. Agora, tem gente aqui que acredita, diz, não, ele fez leis contra o homossexualismo, né? E adere ao cara por causa disso. Agora, a Rússia continua sendo o grande fator corruptor. Nós sabemos, você lê o livro do Joseph D. Douglas, que chama Red Cocaine. Quem montou o sistema do tráfico de droga na América Latina foi a União Soviética, né? E desde então nunca parou de crescer. Tá certo? Quando você pega tudo quanto é movimento terrorista no mundo, você vai ver as armas, elas vêm da onde? Da Rússia, sempre. Então é a mesma velha Rússia que está fomentando o terrorismo e subversão no mundo inteiro, trocando um pouco o discurso ideológico. Mas se você quer o discurso comunista, eles também têm para você. Você quer um discurso conservador? Nós temos. No final é o poder, simplesmente. Mas é evidente. Veja, a Rússia sempre foi muito grande. Muito recurso. Muito recurso, mas impotente para tomar conta de si mesma. E então, também muito pobre, né? Muito pobre, exatamente. Então tem um complexo monstruoso. Então existe, desde o século XIX, os intelectuais russos, todos eles deliram, pensando no dia em que a Rússia vai ser a grande nação profética, que vai dominar o mundo, tá certo? E vai ter uma missão divina para cumprir. Eles pensam essa porcaria desde o século XIX. E eles não conseguem desempenhar a tal da missão divina. Tá entendendo? Só ressaltando, essa gravação, Olavo de Carvalho já faleceu, vocês sabem, ele fez quando a Rússia invadiu a Crimeia em 2014, explicando por que a Rússia estava errada nesse caso, a Ucrânia está correta nesse caso, né? Espero que o recado tenha sido, mas ele fala de religião, de leis conservadoras, é lorota, isso é só discurso. Os comunistas falam qualquer besteira que você queira para trazer você para o lado deles. Depois, meu amigo, é só pau no cu mesmo. Aqui, ó, a Letônia entregou 42 veículos de transporte de pessoal pátria para a Ucrânia. Excelente novidade, que bom que a Letônia está ajudando a Ucrânia, né? Aqui, o War Translated traz uma reflexão sobre áreas ocupadas temporariamente pelos russos, mostrando a tragédia da Carélia, né? A Carélia era uma área da Finlândia, que se tornou independente com a Finlândia, mas foi em determinado momento ocupado pela Rússia, hoje faz parte da Rússia e é uma tragédia completa, uma pobreza só. Enquanto a Finlândia tem uma excelente qualidade de vida, tem um país com uma das maiores taxas de felicidade do mundo, a Carélia é das regiões mais depressivas que tem, né? Isso é para deixar o recado que não pode deixar para trás Donetsk, que não pode deixar para trás a Crimeia, tem que recuperar tudo para a Ucrânia. Viver sob o jugo da Rússia é morrer. Então essas regiões todas têm que ser recuperadas para a Ucrânia, não pode deixar para lá. Bom, o jatinho usado por Trump busca um professor preso por maconha na Rússia. Gente, os russos prendem americanos para ter moeda de troca.
Ah, se tinha maconha? Não tinha maconha. Mesmo caso aquela jogadora de basquete que também, o pessoal falou, não, mas ela tava com um cigarro de maconha. Cara, isso é coisa plantada. A polícia planta droga a hora que quiser. Nesse caso lá da Rússia, que o pessoal lá queria fazer, né, os russos querem ter moeda de troca com os americanos, eles prendem esse pessoal e depois usam isso em moeda de troca. O fato é o seguinte, o Mark Fogel, que é esse professor americano, já está nos Estados Unidos, já foi libertado pela Rússia, já está nos Estados Unidos. A grande dúvida, que ele estava detido desde 2021 por posse de cannabis. De novo, besteira. E a grande questão é, o que o Trump pagou em troca disso? Porque sempre é troca, meu amigo, sempre tem alguma coisa. O que foi a gente não sabe, não tem nada que eles falaram aqui sobre isso, mas é uma coisa realmente preocupante. Vamos ver qual vai ser a contrapartida do Trump nessa história. O Putin disse que quer o retorno da OTAN, que a OTAN abandone os países bálticos e a Polônia. Olha só o papo. O Zelensky está falando, o Putin está querendo avançar. Teme-se que esse tipo de coisa acabe gerando justamente enfraquecimento dos países bálticos e da Polônia, e se não for agora, em mais algum tempo, o Putin faça exatamente com eles o mesmo que está fazendo com a Ucrânia. Vamos ver se vai ter chance. Eu espero que não seja isso que o Trump tenha trocado por esse professor americano ali, né? Vamos ver o que vai acontecer com isso. Bom, o Peter Hegseth, que é o novo secretário de segurança, o ministro da defesa americano, estava na OTAN e fez um maior sucesso lá. Ele foi numa academia malhar com soldados lá, o pessoal cumprimentou muito ele, está fazendo um sucesso lá na OTAN. E ele falou sobre a possibilidade de mandar tropas americanas na Ucrânia, né? Ele disse que não vamos mandar tropas americanas na Ucrânia, mas a ideia é continuar apoiando a Ucrânia com muita força, né? Enfim, vamos ver o que vai sair daí. O Hegseth se reuniu com o Umerov, que é o ministro da defesa ucraniano, já tiveram a primeira reunião e vamos ver o que deriva desse encontro dos dois, né? E, bom, parece que a Rússia começou a mandar tropas feridas para a Coreia do Norte, cara. Que desespero, hein? Mandar feridos para a Coreia do Norte por conta de falta de capacidade de cuidar dos próprios feridos. Mandar soldados feridos para a Coreia do Norte para tratamento. Vou te falar um negócio, é muita decadência mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.